Ele ao aceitar iria para Angola, ele não perguntou quem é que lhe pagava as passagens, estadia. Não perguntou, não procurou saber quem é que custeava essa despesa? Olha, no mesmo tempo quando eu disse isto, o Adelino Mendonça, em conjuntiva, o Zanu e o Armando, parece que combinaram em condições de fazerem como é, sociedade, sim. De pagar a passagem do indivíduo que ia em serviço para Luanda e para aqui. Deles três, quem fosse? Deles dois, sim. Armando e o Zanu, é que eu sei que eram os dois indivíduos indicados, que era para partir. Perguntaram se eu podia. Podes ou tens possibilidade de tratar salvo-conduta? Não tinha para mim porque a mulher ficou, era para dar o Está bem, portanto, exato, mas o que eu quero, bem, quero eles saber... dois já ficaram para ir. O Armando, se estava no coisa antes, eu não sei explicar, mas eu sei que este trouxe, apresentou o Adelino, me apresentou. Ok, era só o que tinha para alegar. Eu não sei. Sente-se. Quer dizer, o tribunal ficou sem saber qual dos dois tem razão. O Zanu faz uma acusação ao Danilo, ele diz que não, então o tribunal queria saber do Zanu o que é que se passa acerca disso. Quer dizer, o que passa acerca disto é mesmo assim. O Adelino, quando me apresentou este indivíduo, disse-me à frente dele que este indivíduo disse que veio numa missão especial, veio numa missão de serviço que é para recrutar pessoas. Agora, se foi ele e o Adelino que se trocaram, não sei. Foi assim que o Adelino disse, até há de haver mais justificação de pessoas, o Armando a vir, o Adelino a vir, para justificar quem é o indivíduo que veio na missão. Porque eu não tenho precisão de vir enterrar qualquer outra pessoa, mas se o indivíduo veio, nós somos obrigados a vir ao tribunal brincar, obrigado a esclarecer aquilo como se passou. Como se passou, como pôs o problema. Mas ele diz, você não consegue, você diz que foi ele que disse ao Adelino que queria estar consigo, mas ele vem desmentir isso. Não, foi o Adelino que me disse que ele transmitiu o recado para mim, que este deu o Adelino o recado, que é para dizer o Adelino, deu o Adelino o recado, para o Adelino me dizer que eu procurasse por ele, que ele veio numa missão especial de serviço para recrutar pessoas. O Adelino depois disse-me que o indivíduo veio para recrutar pessoas para fazer golpe de Estado. Eu que disse ao Adelino, então se for assim não tem interesse ouvir. O Adelino disse, então procuras por ele e ele informa-te a coisa que é para tu saberes como é que a coisa passou. Foi assim que o Adelino me disse. E você diz ainda que foi ele quem disse que tinha possibilidade de arranjar um momento em Angola. Sim, senhor. E ele disse que isto isso é ele falso. disse dentro do carro onde nós tivemos os quatro. Estava eu e ele, o Armando e o Adelino, dentro do carro. Leonilo, o que é que diz acerca disso? Camarada, eu digo diretamente e volto a dizer, esses homens são falsos, ele e Adelino são falsos. São falsos porque começaram a entrar desde o Departamento de Segurança. Esses homens são falsos. Porque quem a falou sobre a arma foi o Adelino a seguir, porque disse porque tem um comandante amigo e é o senhor Zanu. Disse porque vamos buscar o Zanu, mas o Adelino disse vamos buscar o senhor Dr. Guadalupe, ou depois vamos também o Salvatierra. Mas afinal ele já era alinhado do Salvatierra, como ele já vinha dizer. Eu inocentemente transmiti o recado, sim, ouvi e escutei a conversa. Eles todos põem culpa em cima de mim. Mas o Adelino Mendonça foi quem disse que o trabalhador de Santo Tomé continua ainda explorado e continua a exploração. Por isso ele era suficiente para fazer o trabalhador revoltar contra o... Eu desminto isso. Você desmente? Foi esse até que disse, pôs o problema, ainda fez-me lembrar agora. Foi esse até que pôs o problema de virar o trabalhador contra o governo, que ele disse que estava em Angola, ouviu já há cerca de um ano e tal. O governo tenta aumentar o pessoal, o trabalhador em Santo Tomé, que não conseguiu. Olha, ele até que fez-me lembrar isso. Foi ele que disse isso dentro do carro, havia alguém que tinha justificado. Eu só tive, até dizer ele, que eu estive lá dentro do carro a presenciar, ouvir a conversa e não pus opinião nenhuma. Não está ele, não está o outro que ia afirmar. Só estive a presenciar porque já sabia o que tinha que fazer. Quer dizer que o Leonilo está implicado. Quer dizer, como ele implicou, não sei. Mas só estou a contar aquilo como se passou. Quer dizer, Leonilo sabe do assunto. Ele sabe, e até eu volto a dizer que esta coisa de missão de serviço que ele disse, precisamente foi ele a me dizer. Não tem precisão agora vir encravar o homem, vir desmentir perante o tribunal, pôr a vida dele depois.
Foi que ele me disse, não posso mentir, não posso mentir para ele. Eu não disse. Adelino, eu acho que é uma das pessoas que procura somente encravar a situação. Agora eu estou a ver que procura encravar a situação do outro para que ele tenha a situação mais vantajosa. Mas isso é fora da consciência. Vamos ser conscientes e dizer na verdade o que surge. O que eu disse, ali, quando começou a conversa, ali sentado nessa mesa, eu não abri boca, disse que eu vim em missão de serviço. Eu disse, vim tratar os meus documentos, mas tinha um recado dado por Ernestino Daro Adelino. Assim já dei ele. Ele disse para dizer você, se encontrar contigo, a gente se encontrar ali, né? E você já apareceu agora, vamos esperar por ele. O Adelino tinha passado por ali com duas camaradas ao lado. Depois a Adelino regressou. Depois então começou a conversa sobre com o título de exploração e falta de trabalho que existia, trabalho é familiarismo. Eu não sei disso, vocês é que sabem mais. Eu estou a falar isso. Familiarismo. A observação compete à mesa e mais ninguém. Nós é que notamos, nós é que fazemos a observação. Familiarismo. E depois ele perguntou-me assim, mas há hipótese de você tratar de salvo-conduto para Zanu ou Armando? Porque eu não posso. Eu disse, eu não posso porque sou tripulante de barco longo curso, não tenho tempo para isto. E depois eu disse ele, talvez sou Adelino, o Ernestino, que mandou-me o recado, assim poderá tratar do papel. Como vê, estava a negar, está envolvido, devia desfazer a acusação. Não, camarada. Isso, desminto. É a mesma coisa, por exemplo, que passou durante o inquérito, que o Adelino, eu e o Adelino ficamos sempre, a gente tinha que ir para desmentir, quando devido. E ele lá dizia que não fizeram, a gente tinha que fazer lembrar. É duro. Quer dizer, você e o Adelino andaram lá para fazer lembrar? Sim, fazer lembrar. Lembrar o quê? Disseram, chegaram lá o coisa, dando as informações, a coisa já estava lá mais ou menos exposta. Chegaram a fazer aquela acusação, o indivíduo recusava, que não fez. Tinha que me chamar o Adelino. Quer dizer que vocês também estavam, para saber o que eles disseram, também estavam? Perfeitamente. Quer dizer, mas agora estava, eu pelo menos estive nas reuniões, na primeira reunião lá em casa do Cruz, o outro com este indivíduo, simplesmente que é para ouvir o que o indivíduo ia dizer. Eu não sou obrigado a aderir aquilo que eu não quero, mas já estava presente, eu não podia abandonar. Estive lá até lá a pedreira, fechar, sair do carro e abandonar, já dá a entender ao indivíduo que eu penso fazer qualquer coisa. Tinha que estar. E até porque ele trouxe o recado para si, né? Não sei. Agora ele devia dizer a quem ele mandou transmitir o recado para mim. Isso é que eu até agora estou sem saber. É o indivíduo. Agora, eu posso falar, né? O Ernestino mandou transmitir ao Adelino. E ele agora disse que o Adelino disse que eu vim transmitir a ele. Isso é uma confusão, né? Eu penso que eu sei a pessoa que mandaram dar o recado, né? Que é o Adelino. O Zanur diz que eu vim dar ele recado. Não dei recado ao Zanur, vi ele pela primeira vez, vi ele no reboque, não disse ele nada. Não disse nada ele. Se me dá licença. O camarada Lenildo, no reboque não me disse nada porque estava muita gente. Tentou-me conversar, mas estava muita gente. Conversámos, você até me deu um cigarro que trouxe de Angola e coisa, mas não me focou, graças a Deus não me focou nada disto. Passando o dia seguinte, vi o Adelino, foi o Adelino próprio a me dizer, se eu já tinha visto esse indivíduo. Eu disse ao Adelino que não. O Adelino disse, então procure com o indivíduo, que o indivíduo disse a mim, mandou-me um recado para te dizer que é para procurares por ele aí no Bahia, que ele veio de Angola numa missão especial, que precisa falar consigo. Eu perguntei ao Adelino por que se trata. O Adelino disse, olha, também não sei. O Adelino disse-me assim, o guarda-costas, depois o Adelino chamou-me, ouve lá, sabe o que é que o indivíduo veio fazer? Ele disse que veio numa missão especial para ver se consegue arranjar pessoas para fazer golpe de Estado. Foi o Adelino a me dizer que ele transmitiu o recado do Adelino para mim. Eu então não estou a mentir, estou a dizer aquilo como se passou. E então, quando vi o indivíduo, quando vi ali o Armando, vi o indivíduo, que é esse camarada aí que eu vi, que ele me perguntou se já tinha visto o Adelino, que eu disse que não, sempre, até para ouvir aquilo que ele disse. Viemos aqui para a Bahia, no mesmo tempo o Adelino vinha de serviço, vinha acompanhado com meus camaradas, até parou aí assim, fomos lá para a Bahia,
o Adelino disse, opa, está aí já o Zanu, podes lhe dizer a coisa. Agora, se fosse o Adelino a recado, eu e o Adelino encontramos sempre, andávamos sempre quase juntos, bem dizer, eu e o Adelino andávamos quase sempre juntos. O Adelino dizia, mas ele nunca me disse isso, nunca me disse. E quando encontrei com o indivíduo, é que esse camarada estivemos lá dentro da Bahia, esse camarada disse, então vamos aí para a esplanada conversar. Fomos para a esplanada, sentámos, o Adelino diz, olha, podes pôr o problema ao Zanu. Ele mandou pôr o problema, eu admiro-me, se for o Adelino devia dizer-me diretamente. Se eu sou mais amigo do Adelino que você, o Adelino devia me pôr um problema. Tipo, não sei. O Zanu não quer ser homem verdadeiro, homem. Não quer ser verdadeiro, como dizem. Ele, para dizer que ele era mais amigo do Adelino, uma pura mentira. Era uma pura mentira. Eu digo sinceramente, fui mais amigo dele de que próprio ele a dizer assim, por o Adelino. Ele lembra muito bem, ou ele pode bem lembrar, quando encontrei ele no reboque, vi ele mesmo quase de frente à porta da minha casa, de onde ele ia para baixo. Se ele pediu um cigarro, até ele deu um cigarro. Se eu tivesse um recado, gostava de pedir ele para ele afastar-se e dar ele um recado. Eu dava-lhe um recado. Mas não dei recado porque o recado não era para obter ele. Dei no Adelino, depois de 4 dias, não foi no dia seguinte. Porque eu até fui em casa da morte da mãe dele. O sonho inteiro quando eu cheguei de vim tratar dos meus documentos, depois de 4 dias que eu vesti formado, o Adelino aqui à frente dela. Dei a Adelino o recado. O Adelino disse-me, se encontrares com o Zanu, diz ele que eu preciso de encarar com ele. Também pode ser contigo, vamos conversar um bocado logo. Então, encaramos com ele aqui assim, ao lado da casa do padre, ali atrás da igreja de Conceição. Foi o Zanu. Lhe dei recado a ele. E depois dali, passei para a cidade. Não, passei para Arboque, ele vinha para a cidade. Uma coisa assim, tivemos uma troca de estado. E depois, de tarde, eu vim para ali, estive ali primeiro. Se eu digo certo, estive ali primeiro. Depois apareceu o Zanu. Eu já tinha passado ali com as 2 camaradas, depois voltou atrás. Então ficamos 3. Quando surgiu o Armando, o Adelino já sabia da coisa. Quando chegou o Armando, então, quando estava a passar o Armando, então, o Zanu diz assim, olha meu irmão, foi o que você disse, olha meu irmão, que era referindo ao Armando. Então o Adelino falou em francês. E ele levantou-se, foi acompanhar o Armando. O que ele disse ao Armando? Não sei. Só sei que o Armando veio, também sentou, não conhecia, ele próprio me apresentou. Esse é Nene, ele roubou, também estava na tropa em Moçambique. E depois, ali, quando saiu essas conversas de exploração e que o serviço era base de familiarismo e a pessoa estava desempregada e coisa, eu não disse que eu tinha coisa para levar para Santo Américo me proibida, não disse nada disto. Somente o Armando, sim, agora me lembro que referiu nos carros, como este tinha dito agora, referiu nos carros que ele tinha na Angola, que não podia trazer. E depois, a seguir, o Adelino, este disse, ali nós estamos em bom sítio para conversar, vamos sair. Quem foi que disse? Este Zanu. Saímos no carro do Armando, saímos a pé, saltamos passeio e fomos no carro até lá para lá da Pedreira. E lá da Pedreira estivemos a conversar. Depois, o senhor Armando fez pergunta a mim, mas a pergunta que é, não sei, eu não consegui responder. E depois o Adelino então fez a intervenção, que cobriu a conversa. O trabalhador continua ainda a ser explorado e exploração, falta de emprego, trabalho embaixo do familiarismo. Eu sou o suficiente para ter a posição de enganar o trabalhador a fim de ganhar mais para revoltar. E este já foi no outro dia seguinte ali nessa praia ali, onde vemos para apanhar Lula. Ele disse ali na esplanada, antes de ir para a praia, que convidava o doutor Guadalupe, o Salvatera, mas ele mesmo sabe a pessoa que ele tem mais perto do que eu, porque eu só sei que dei esse recado. E das pessoas em que eu lidei com ele, disse ali que é o Armando, o Ernestino, o Carvalho, o Américo e o Pinto Gonçalves, que eu via lá do coisa. Agora, esse diz que não conhece o Álvaro. O Álvaro foi do Budo. Jogava bola ali nesse campo de onde tinha a seleção do Felipe. Este conheceu o Álvaro muito bem. O próprio ele perguntou, conhece o Álvaro? Conheço. Você vê Álvaro? Você vê Álvaro? Vejo sim, mas é um gajo muito itinerante. Disse assim que era para ver se não mentia cada pessoa numa certa geneira.
perguntou, você conhece o Aço? Quer dizer, Aço? Aço era o nome que tinha na tropa, era o Horácio. Eu disse assim, eu conheço, mas para ver é difícil. É dificilmente para ver. E como eu não tenho tempo, não prometo de ver ele ou de levar alguma coisa, dizer alguma coisa. Foi somente isso. Agora, estou em trabalho. Posso sentar? O Januário, sabe dizer, quer dizer, atrás de Leonil, quem estará? Atrás dele? Sim, você disse que ele é que trouxe uma missão oficial, especial, que Sim, é para transmitir ao Adelino, Sim. também quis contratar consigo. Sim, Portanto, explicou já os casos que se passaram com Cruz, Armando, isto é a nível daqui. Sim, sim. Agora, a nível de fora, quer dizer, quem estará atrás disto? Não sei. Lá só me disse que tinha lá o Horácio em Angola e o Álvaro e mais, falou uns 5 ou 6 pessoas lá. Que não era suficiente. O Adelino que lhe fez a pergunta, quem era o chefe da organização? Entre esses que ele falou, quem era o chefe da organização? E então ele disse que não tinha chefe. Eu disse, impossível vocês terem um grupo, vir numa missão, não ter um chefe. Impossível. Foi aí quando é que surgiu o problema de salvo-conduta, né? Sim, que não se falou em salvo-conduta. Daí não se falou em salvo-conduta. E então, o Adelino disse ele, então há possibilidade de nós conhecermos quem é o chefe da organização. O Adelino é que fez a pergunta ao moço. Ele disse, olha, eu não sei, mas em todo caso eu vou e eu escrevo as possibilidades que há para se fazer. Foi isso que respondeu o Leonil. Não se falou em salvo-conduta, nem se falou em passagem para pagar, não se falou em qualquer coisa. O moço só disse qual é as possibilidades que há de alguém poder ir lá para conhecer quem é o... Quando chegar o Adílio Mendonça, talvez ele poderá ter melhor consciência, porque sei que ele já me inteirou num certo ponto dizer que eu tinha a possibilidade de trazer arma, né? Mas ele virá dizer se ele disse a parte de salvo-conduto ou não. Ele próprio virá dizer. Ele agora está a renegar. Ele está a renegar. Mas o Armando, se quiser na consciência dele, ele diz. Ele diz. Portanto, melhor ficar sentado. O réu Januário diz que a missão que trouxe o réu Leonil da Santo Tomé Sim. tinha como objetivo contactá-lo assim, segundo o que acabou de dizer há pouco, Sim. e não o Adelino. Continua a confirmar isso? Como? Não percebi. Que a missão que trouxe o réu Leonil da Santo Tomé Sim, sim. tinha por finalidade contactá-lo assim e não ao Adelino. Não o Adelino? Sim, sim. Quem disse isto? Não, pelo menos eu recebi o recado do Adelino. Do Adelino que Que o o réu Adelino Leonil disse- queria contactar consigo. Não, que aquele indivíduo transmitiu o recado do Adelino, que é para mim. Que o réu Leonil queria contactar consigo. Sim, sim, queria contactar comigo. Sim. Sim, sim. Isto põe então numa posição de que não só estava ligado à célula de Santo Tomé, mas também à célula de Angola. Que eu saiba, não tenho qualquer conhecimento o caso do grupo. Se o réu Leonil traz um recado de Luanda para si, Para quer mim? dizer que era conhecido do bem Não, de não, Luanda. o Leonid não me disse que tinha alguém em Luanda que mandou o recado para mim. Ele disse Então? que ele veio numa missão especial para recrutar pessoas em Santo Tomé para fazer golpe de Estado. Então é preciso esclarecer este ponto. O réu Leonil, para quem é que trouxe o recado? É para si ou para o Adelino? Que eu saiba, ele transmitiu-se-me a mim que ele veio numa missão especial de serviço. Disse-lhe assim? Disse-me a mim quando encontrei quem é com que ele, disse? com o Adelino. Quem é que lhe disse? Este. É Este que é me que lhe disse disse? que ele veio numa missão especial. Então, mas já disse há pouco tempo que ele encontrou-se consigo e não lhe disse nada. Quem falou consigo foi o Eu Adelino? não sei, mas o Adelino disse-me assim que o indivíduo queria me ver. Quando encontrei o indivíduo perguntou-me se já tinha encontrado o Adelino. Eu não sei qual é a combina que tinham. Mas agora é preciso esclarecer quem é que falou para si. Foi o réu Foi Leonil este, ou foi o o Adelino? Adelino transmitiu-me um recado que esse precisava falar comigo. Mas já não se tinha encontrado com este? Eu já tinha encontrado com ele, mas no sítio lá do São Claudino tinha lá tanta gente. Ou ele receio de chamar-me ou qualquer outro motivo. Lembra-se de ter estado no nojo de sua mãe? Onde? Lembra-se do réu Leonil ter estado no nojo de sua mãe? Sim, sim, lembro. Então, lá era uma oportunidade para conversarem os Lembro, dois. já tínhamos conversado. E lá ele não transmitiu o recado. Não. Não me transmitiu o recado, estava muita gente. Mas é lá em estranho. casa. Não, Se ele trouxe um recado para si e não lhe transmitiu o recado, Não, eu não Depois sei se de ele, ele vir, ele, não me teve disse, tanta ele não me oportunidade. disse que trouxe recado para mim. Ele não me disse que trouxe recado para mim. Ele disse que pessoalmente, e ele pessoalmente queria falar comigo. Ele pessoalmente. agora vamos voltar a ver para outro aspecto da questão. Também disse que durante as reuniões manteve-se como neutro, como espião talvez, Sim, por não participar na reunião, tinha a finalidade apenas colher elementos para informar. sim.
Mas eu gostaria de saber, naquela célebre reunião em que se fez a distribuição de tarefas, Sim. eu gostaria que recapitulasse quais são as tarefas específicas Já, para já um não dos elementos. estive. Já não estive. Não já esteve? Já não assisti a reunião. Naquela reunião em que se elegeu o chefe, os secretários, não sei Sim, quantos sim, mais. sim. Não esteve naquela reunião? Foi a primeira vez que fizeram uma Esteve reunião. ou não esteve presente nessa Eu reunião? estive presente. Pois eu gostaria de saber quais foram as tarefas específicas de cada elemento que esteve presente na Quer reunião. dizer, naquele dia queriam o Adelino contactasse os militares. Não. Olha isso nós fazemos entender. O que eu quero saber é quais foram as tarefas específicas Sim. distribuídas a cada um dos A cada elementos que omissão esteve de cada presente. um. Sim. A fulano deu-se a tarefa tal. Sim, é isso que eu quero saber. eu estou a dizer agora. Pô, então faz Meteram o Adelino para contactar os militares. Sim, senhor. Eu sou como da Silva para fazer recrutamento de pessoas na zona onde é que ele tem conhecimento. E o Armando disse que ele não conhece pessoas aqui, mas tem uma pessoa amiga em que ele ia entrar em contato com ele. E o Sr. Salvatierra não disse nada. Me disse que... Mas quem é que estava a fazer a distribuição de tarefas? Quer dizer, a mesa estava a fazer, o Armando e o Sr. Salvatierra... Quem era o presidente da mesa? O que estava a representar a mesa era o Sr. Salvatierra. Então você vai que estava a fazer a distribuição de tarefas. Não era só ele. Não é só ele que era a opinião do Armando, o Sr. Salvatierra, o Cruz... Sim, mas havia alguém que Manel. conduzia os trabalhos da reunião. Quem é? Sim, pois quando que o Sr. Manuel Gomes da Silva e o Armando fizeram um ponto estratégico de ataque, perguntou com quantos homens eram precisos. E então alguém pôs a opinião que talvez 100, ou disse não 200, ou disse não 200 não, mais 100 ou 300, não sei o quê. Cada um a pôr a sua opinião. Cada um estava a pôr a sua opinião. Já agora podemos saber qual foi a sua opinião? Eu não dei opinião, como eu acabei de dizer. Já Não havia deu. de vir mais alguém que ia dizer quais são as opiniões que eu dei. Naquela distribuição de tarefas também havia tarefas para toda a gente, não é? Não. Não havia pelo tarefa para menos toda a gente? distribuíram para o Adelino, mas o Adelino não aceitou. Aqui está uma. Por que ele não aceitou? Não sei por que motivo, não sei. Ele não justificou, não apresentou? Não, ele disse que não. Para que é ele a recrutar militares? Que não é outra pessoa. O Armando disse que ele já estava na tropa porque tinha possibilidade de recrutar militares, tinha mais conhecimento. Que o Armando é que tinha estado na tropa e ia recrutar militares? Não, senhor. O Quem? Armando é que disse ao Sr. Adelino Pois. que recrutasse militares porque o Adelino já estava na tropa e conhece militares. E só ele que podia contactar militar. E não Ele se, disse- não se lembra do Adelino quando fazia uma viagem de carro à tal reunião da Pedreira? Sim. Tinha tido uma conversa semelhante acerca dos militares? Com militares lá, não. Por acaso, Quando não ia de recordo, não sei viagem, se mesmo houve, naquela mas- reunião na Pedreira, o Adelino não falou sobre militares? Não, pode ter dito, mas eu não lembro. Tá bem, pode continuar então a falar sobre a questão E de então tarefas. o Adelino ficou para recrutar militar, como o puseram na mesa, e ele não aceitou. Não aceitou, disse porque que é ele a recrutar militar, que não são outras pessoas a recrutar militares. E então o senhor Manuel Gomes da Silva, o Armando também disse, o Manuel tem muita gente amiga, como é de futebol, essa coisa, tem pessoa amiga, talvez pode arranjar. Também não sei se o senhor Gomes da Silva recrutou pessoas, que depois já não sei mais a existência do grupo. O senhor Salvatierra também não sei se lá levou mais pessoas, Não só mais sabe? tarde. Eu? Sim. Não, nem posso saber mais porque O que é que não desliguei, sabe? O que é que desliguei não do sabe? grupo. Eu? O que é que não sabe? Porque que não sei porque O que é que não sabe? se levaram mais pessoas. Para o as grupo reuniões? ou se os indivíduos recrutaram pessoas. Não sei se certo. recrutaram pessoas. Então, afinal de contas, não houve tarefas para si e para o Adelino. Quer dizer, o Adelino deram uma tarefa, mas ele não aceitou. E assim não lhe deram nenhuma? Ele disse que só podia aceitar ou qualquer coisa, mas quando conhecesse diretamente a organização. Pô, e a tarefa para si, qual foi? Eu não tive tarefa nenhuma. Foi a Não, única tanto pessoa como que não eu, teve tarefa? Tanto como eu, como o outro. O Cruz Quem? ficou para fazer lá, escrever as coisas. Coisas? Que Sim, coisas? sim, as coisas que levam, quer dizer, que haviam de levar mais tarde, que é para panfletos, essas coisas para fazer, essas coisas, para concluir para datilografar. Os outros, eu não tive, tanto eu, o Armando também disse que ele não tinha pessoa conhecida aqui, mas tinha uma pessoa amiga, talvez podia falar. Mas quem é que apresentou o plano? Quem é do recrutamento de Sim, pessoas? sim. Quem é que apresentou os argumentos dizendo que o povo condena na miséria e que Quer o povo dizer, estava a quem passar mal? apresentou isso foi o Sr. Cruz. Ah, O foi Sr. Cruz é né? que sim. E o Armando? Manteve O também? Armando também ajudou, dizendo que o povo anda aí na bicha, passar muito mal, e comprar meio quilo de arroz a empurrões, e uma casa com muita família, o que é que isso faz? O governo não segura o país, pega no dinheiro, deposita no país estrangeiro. Então, quer dizer, no fim de tudo isso, só o réu Januário e o Armando é que não tiveram tarefa específica. Quer dizer, o Armando também não sei. Eu Não sei, sabe? Não sei porque eu ter desligado-me da tarefa do grupo. Tá, mas esteve presente a reunião, lembra-se não ter havido tarefa Ele para disse si? que não tem pessoas conhecidas, mas assim, ter muito amigo. Sim, mas tinha- havia uma série de trabalho se a ele fazer. tinha umas pessoas que podia
podia ele contactar com aqueles indivíduos, mas em base de desconfiança que ele não conhece. Mas em todo caso ia ver o que é que ele podia fazer. Sim, no capítulo da mobilização e na propaganda, não é? Sim, sim, mas além da sim. propaganda havia outros trabalhos a fazer. E não se confiou o trabalho nenhum ao O Armando? trabalho não sei, não me lembro. Não me lembro. Qual é o Não se lembra. destinaram Bom, a qualquer- pelo menos lembra-se que não houve tarefa para si e para o Armando. Sim, para mim, o Armando, e como o Arlindo também recusou, que eu saiba, podia ter havido, mas eu já não me lembro. Pois. Já me Eh, creio que naquela reunião também falou sobre a questão de alguns artigos que têm sido publicados num jornal. Lembra-se de terem abordado aquela conversa? lembro. Sim, senhor. E então, depois de abordar aquela conversa, a que conclusão é que chegaram? De onde é que provinham os artigos? Quem é que enviava os artigos ao jornal? O Socorro primeiro disse que eram os artigos que estavam no jornal. Sim. Vieram do jornal. Eram artigos relacionados com São Tomé e Príncipe, não é? Quer dizer, eu não sei porque não cheguei a ler. Não chegou a ler os Não artigos. cheguei a Sim, ler. mas qual foi o comentário? Que espécie de conversa que foi abordada sobre o artigo? Então, quer dizer, naquele dia falaram que haviam de telegrafar, ou fazer panfletos, distribuir, espalhar pelas ruas e coisas. E ficaram de copiar as coisas que estavam no jornal, que eu não sei. Eu até por acaso tinha ideias, eu tinha vontade E não de teve a ler. curiosidade de saber de que é que tratava o jornal nem nada? Não estava-me a interessar, quer dizer, tive a procurar a maneira de sair de lá. Que aquilo acabasse mais cedo que é para eu sair de lá, porque não estava satisfeito com o Não ambiente estava- como estava a correr. Não estava satisfeito. E nunca mais voltou a participar numa dessas reuniões? Não, só estive, vim ali para a casa do Armando umas vezes, conversei com ele e tal, pergunto-lhe o que é que se passou na reunião e ele dizia, mas de vez em quando encontrava o Orlino, perguntava ao Orlino, e o Orlino dizia, olha, ontem não fui, também o dia fui e não fui, outra pessoa também não foi, e então não se fizeram reuniões, cada um foi-se embora, e um dia que fizeram o almoço, ele disse, parece-me que estavam a desmentir coisas de nacionalização de gleba, não sei o quê, e ele então perguntou o que é isso, e o Cruz disse que era uma coisa que estava no jornal, que ele viu, e só desmentiram a nacionalização de gleba, não desmentiram, por exemplo, o tráfico de diamante, o problema de camarada Fred com a sua criada, e o dinheiro, 1.500, 1.200 contos, 1.500 contos que o governo tinha levado para a Alemanha, ou foi depositar na Alemanha, não sei o quê, nisso não se falaram. Quem é que trouxe o problema do dinheiro de levar para a Alemanha? Quem Quer é que dizer, disse? esse problema pôs o camarada Cruz. O Cruz é que disse. Mais só duas Cruz e perguntas. o Salvaterra. Mais duas perguntas. Quando lhe puseram o problema de que o povo estava na miséria, o Rei Januário tem vivido sempre em São Tomé, Sim, conhece as realidades, o que é que disse quanto a isso? Eu não disse, lá não disse nada. Não disse nada? Não, Quer não. dizer, concordou? Eu, Sim. de maneira nenhuma, quer dizer, se eu tivesse que concordar, dizia alguma coisa. Dizia sim, que era verdade, que o povo está a passar mal. Não, mas se não negou, quer dizer que Quer dizer, concordou. falei comigo, falei dentro de mim. Sim, sim, mas Falei. alguém pôs um problema. Sim. Não negou aquele problema, não contradisse o indivíduo, Sim, quer dizer sim. que concordou com... Não, senhor. Não posso não estar é com a política dele. Vou ter uma Não, política. eu não me refiro já nem à política dele nem nada. Sim, Quer dizer, o mas ele- indivíduo disse que Sim. o povo está na miséria, Sim, sim. o povo continua a passar mal, Sim, sim. enfim, toda uma série de coisas que Sim, certamente sim. o Não, réu sou- Januário eu- está a lembrar Sim, sim. perfeitamente. Não posso. Depois de ouvir tudo aquilo, não disse nada. Não, a Pois, mesa não disse. Quer dizer, concordou. Eu não concordei. Não concordei e nem podia desmentir. Estive a fazer os possíveis. Não, mas de- se eram mentiras que ele dizia, podia perfeitamente desmentir. Não, quer dizer, eu não queria dar opiniões nem fazer pergunta mais do que aquilo que eu tinha feito, perguntar quem era o governo e coisa que mais, para saber a ideia do indivíduo, porque são únicos elementos, podia dizer que estava contra o governo. Desta maneira, só foi as perguntas que eu fiz, o resto guardei comigo e fui para casa revelar, porque são as consciências que o indivíduo é obrigado a criar mais tarde com Então, ele. mais esta pergunta. Lembra-se de ter visto o réu Leonil alguma vez antes da sua vinda de Angola? Leonil? Sim. Sim, aquilo foi há muitos anos. Muitos anos eu vi, é como eu disse, não disse que não sou amigo dele. Conheço, mas não sou aquele amigo, por exemplo, amigo, vamos ao cinema, vamos à festa, não. Mas Só quando lhe conheço. disseram que tinha vindo um indivíduo de Angola, não lhe disseram que era o Leonil? Disse-me que era Leonil, mas já não estavam bem a lembrar o indivíduo. E ele fez-me lembrar, o Arlindo que fez-me lembrar o indivíduo. Disse sim, então conheço. Eu disse o Arlindo que eu conheço o indivíduo. Sim, mas é que depois Conhecia. passou a tratar sempre por indivíduo, dava a impressão que nunca o tinha visto. Quem é este, Sim. o Leonil? Sim, sempre falava quer dele, dizer, referia ao indivíduo como se fosse uma pessoa que nunca tivesse visto. Sim, quer dizer, à medida que ele está em Angola, não sei se é já 5 ou 6 ou 7 anos, nunca me escreveu. Assim dizia que era um amigo, foi para Angola, escreveu, foi para Portugal, escreveu um amigo, isso está bem, mas nunca me escreveu. Nem escreveu um amigo, mandar cumprimento, dizer cumprimento ao fulano. Até porque não somos amigos, somos conhecidos, mas não temos qualquer intimidade. Certo. Uma pergunta. Disse que só tinha assistido uma reunião, não foi? Sim.
E nessa mesma reunião pôs o problema de Adelino ficar responsável pelo lado militar, não é? Não, quer dizer, puseram-lhe, ele Não aceitou. não aceitou. Quantas reuniões depois, nunca mais voltou às reuniões? Quer Você? dizer, não. Já não. Mas existiam sempre reuniões. Quer dizer, mais tarde. eu tinha que ir na medida que aquilo tinha um ameaço. Tinha que ir? Tinha um ameaço de Tinha que morte. ir. E tinha que ir. Não é, tinha que ir. Eu não podia desligar do grupo. Mas não, não assistia mais reuniões? Não, ia para a casa do Armando, então Armando foi esta reunião ontem, o que é que se passou e tal. Engraçadinho, né? Que é para Sim. ver, que é para ele não se ver qualquer desconfiança. Mas estava sempre Sim, na sim, vigilância, sim, não é? tive. E nas reuniões, e depois, quem é que estava mais nas reuniões? Nas outras que se seguiram? Quais eram os indivíduos? Já que você estava vigilante? Isso mais tarde, depois apareceu o Lereno, Mais? só. Adelino? Apareceu o Adelino, continuou também. Agora, Aqui, pergunta-se. sim. O Adelino, logo a primeira reunião, não aceitou a ideia, Sim. renegou a ideia, Sim. mas entretanto começou a ir a reuniões, conforme acabou de dizer. O que é que pensa disso? Ele, pelo menos, disse, e quando eu estive para queixar, por dar informações do grupo, o Adelino disse-me que não desse informações, esperasse de ele conhecer quem eram os indivíduos, que eram um chefe, por exemplo, um golpe de Estado tinha que ter um membro do governo, tinha que ter militares, tinha que ter alguém, não é? E então ele pensou de esperar até ter o conhecimento daqueles Quer indivíduos. dizer, o Sim, Adelino sim. fazia o mesmo papel que você fazia, né? De espia, né? Sim. Só o Adelino e você, que eram Sim, quer dizer, espiões. que eu saiba, aquilo não é bem espião, quer dizer, Quer dizer, desviar não, da mas- responsabilidade de mim, do país e do povo. Quer dizer, você Não sei o que você havia. teve mais receio que ele. Ele continuou a assistir às reuniões, Sim, você sim. Eu recuou. desliguei, mas ia perguntar ao indivíduo na medida em que o indivíduo podia desconfiar, que eu havia de queixar, ou por qualquer motivo, visto que tinha arma, ia para a minha casa. Exatamente. Eh, Portanto, estava Adelino por vir começou a em assistir perigo. às reuniões e Eh. ele depois de integrar-se no assunto, o que é que ele fez depois? Que eu saiba, já não sei. Então ele não infiltrou-se, Que eu saiba também não. não é? sei se O ele que é que você diz? O infiltrou. indivíduo está infiltrado, não aceitou a primeira ideia, Sim. seguiram-se mais reuniões, ele continuou a aceitar as reuniões e ao fim e ao cabo ia parar na cadeia porque não participou da autoridade. O que é que você pensa disso? Não sei, há de haver qualquer coisa, não é? Há de haver. Se ele participou uma vez, pode ser também por ter participado uma vez, ou não ter dado informações, ou por outro motivo qualquer. Agora, por que ele continuou, ou Sim. porquê, não sei sabe. explicar. Cada cabeça pensa a sua maneira, não é? Exatamente. Ele podia também estar a continuar a ir para a reunião, mas podia dar informações também ao governo, ao Estado, à polícia, ou qualquer coisa. Mas uma vez levado a cabo o plano que vocês tiveram, não vi que o povo é que iria sofrer depois de já ter sofrido tanto tempo? Sim, ainda recordo que o camarada Lindo fez essa pergunta ao Sr. Salvaterra. Perguntou, o povo adere? O Sr. Salvaterra, e o Cruz disse sim, o povo adere. O povo adere porque o povo já sabe o tudo que está aí, mas o povo quer um frente. Alguém que faz a frente que é para o povo acompanhar. E se o caso do povo não aderir? Havia a acontecer, e como aconteceria, talvez, não sei, mas penso assim que havia de acontecer. O que é que haveria de acontecer se o povo não aderisse? Moria muita gente. E acha que este seria o melhor caminho para o país? Eu não acho, por uma razão como não achei, nem podia achar. Eu fiz a minha obrigação revolucionária, camarada. Não sei se o camarada compreende. Fez a obrigação, Sim, que ele sim, participou, não é? Sim. Tinha que fazer, eu tinha que fazer, embora que até hoje, eu confesso perante o tribunal que tenho vida em perigo. Não sei se notam, porque eu não sei se o partido é só este. Pode haver mais. Eu não conheço. São problemas, mas em todo caso, tinha que fazer. Quantas vezes participou do grupo? Eu? Nas reuniões? Só uma vez. Só uma vez? Sim. Então caiu em contradição. No Departamento de Segurança disse que participou 3 vezes. Sim, mas quer dizer, quando dei informações, o Departamento de Segurança, então, a camarada que eu dava informações disse-me que continuasse a ir para as reuniões. Não, mas sempre manteve aqui que só participou uma vez. Sim, quer dizer, as outras 2 ou 3 vezes mais que eu disse lá no Departamento de Segurança, eram as vezes que eu vinha colher informações no Armando. Isso aqui é uma reunião? E eram 2 pessoas. Ele tinha que me contar o que é que se passou na reunião. Eu acho. Nessa reunião falou-se na obtenção de arma. Como é que conseguiam obter armas? Quer dizer, a arma, não sei se através da ligação do Armando e o camarada Lino, da conversa que passou na pedreira, outra vez do Leonildo, se confiaram naquilo ou se havia outra possibilidade, ou como eles tinham arma. Por exemplo, tinham arma, eu nem sabia que ele tinha arma,
fui conhecedor da arma do indivíduo no departamento, quando tivemos lá todo detido, e de modo, não sei, podem ainda ter armas. Ainda podem ter armas, eu não posso dar a certeza, porque não sei o que é que se passou durante... Outra coisa, disse que tinha medo de participar porque quando tinha conhecimento que o Armando tinha armas. Sim. O que é que fez em procurar saber a legalidade dessa mesma arma? Não procurei saber porque o Armando está numa casa, ele e a família só. Estava eu a pensar a maneira como é que ia perguntar se ele tinha arma. Não podia perguntar. Se você não denunciou porque tinha medo da arma, sim, por que é que não participou que o indivíduo tinha arma? Lá no coisa, quer dizer, eu disse que desconfio que ele e mais outros devem ter arma. Não sei qual é deles. Eu não sei se era o Armando, se era o Manelo, se era o Cruz, se era o Salvatierra, o outro, não sei. Mas o indivíduo, como falou que quem iria denunciar matava, eu desconfio que alguém tinha arma. Outra coisa, disse aqui que disse o Salvatierra que o povo adiria, não é? Se o Sr. Salvatierra disse que o povo adiria. Então, se o povo adiria, qual foi o pensamento de libertar uns presos no Morro Peixe, no caso houvesse uma contra-ofensiva do povo? Agora não sei para que a ideia do indivíduo ter surgido essa ideia, não sei. Isso não foi ventilado na reunião? A hipótese de libertar os presos no Morro Peixe? Eu acho que foi ventilado numa reunião qualquer, mas já não estive presente. Já não esteve presente? Já não. Outra coisa, por que é que se pensou dar o golpe antes de 12 de julho? Falaram lá que era antes do 12 de julho ou depois de 12 de julho. Não Sim. falaram antes, falaram no 12 de julho ou depois de 12 de julho. Por quê? Não sei também o motivo, talvez para aproveitar o desembaraço da festa, por qualquer outro motivo, não sei o plano bem direto dos indivíduos. E quem foi a ideia que o golpe teria que se dar no dia que o presidente se deslocou foi à Nigéria? O Armando. O Armando? Sim. E como é que isso ficou planeado? Quer dizer, ele disse, aquilo foi uns dias antes de ir para a reunião de Salvatierra, lá em casa de Cruz. Foi precisamente no dia que o presidente foi à Nigéria. Estive a pescar e ele apareceu aí. Mas como é que chegaram à conclusão que realmente não seria possível nesse dia? Quer dizer, o Armando estive a pescar e ele apareceu aí na ponte. Eu vi o avião a chegar. Eu disse ao Armando, então o correio vem agora de norte, esse avião deve ser de Portugal. Ele disse, não, esse avião é da Nigéria, então não sabes que o presidente foi à Nigéria hoje? Disse, não sabia. Depois, como já tínhamos falado com Leonildo, como já tínhamos contactado, ele disse, olha, hoje é que era bem bom, que assim, no dia que o governo sai do país, é que era bem bom fazer um golpe de Estado. Mas quem disse isso? O Armando Cida que me disse. Estava eu e ele só na ponte, sozinho, tivemos os dois. É que eu disse, então o governo foi à Nigéria? Sim, foi à Nigéria porque por causa de manifestação na Namíbia, ok? Começou a fazer manifestação, parece que mandaram chamar para dar uma lavagem de língua. Disse-me ele assim, agora o motivo, porque ele não me explicou, quer dizer, sempre que ele mete-me essas conversas, eu procuro Mas ele, ao dizer-lhe isso, não disse que isso foi discutido na reunião? Não as disse. possibilidades de atuação? Não. Antes da data? Não, ele não me disse, só fui lá na reunião lá em Casa de Cruz, é que ele também pôs a opinião que talvez seria um dia melhor quando o presidente deslocasse, ou um dia do Conselho de Ministros. O Sr. Salvatierra disse que ele anda aí, o governo ele anda aí à noite, aí assim na rua, no carro, e é fácil. Depois o Arlindo disse assim, é fácil depois, e não esquece que o presidente anda a escoltar. Depois o Armando disse, mete-se um carro ao meio, desliga e prende o gajo, e depois o Arlindo disse, e o membro do governo? Como é que vocês devem entrar? Depois o Sr. Cruz é que disse, talvez seria melhor num Conselho de Ministros. Deu a ideia. Outra coisa, você diz que o Cruz é que surgiu. Sim, voltou. Que fosse no dia do reunião, o Conselho de Ministros. E depois a conversa terminou aí? Quer dizer, a conversa terminou aí. Parece que o réu quer
Dizer mais ou menos a verdade, esclarecer ao tribunal. Isso só terá vantagem para si, porque vai ajudar a decisão do tribunal. Mas acha que só esse número de pessoas, por si conhecidas, é que pensavam em dar o golpe de Estado? Eu não conheço a existência do grupo, camarada. Não sei se eram mais, até agora fiquei sem saber. Porque durante o tempo da averiguação da coisa, fizemos a pergunta do indivíduo que dava informações ao grupo, fiquei também sem saber. Não foi possível. O indivíduo que trouxe o jornal também não foi possível a gente descobrir, não disseram, não sei a existência, não sei se são 100 ou são 50, ou são 10, são 5, são 2. Não sei. Então fazia parte disso e não sabia o número de pessoas? Eu não fiz, não faço parte do grupo, não fazia parte do grupo nenhum. É que essa verdade ia auxiliar muito a decisão que o Sim, mas também não posso acrescentar aquilo que não surgiu. Tenho que dizer aquilo que se passou, que eu vi. Posso dizer, não posso dizer mais, porque não vi, não sei se são 10, são 5, são 50, ou não sei. Não posso aumentar. E qual a sua opinião sobre tudo isso que se dizia lá na reunião? Também é de opinião que o povo está maltratado, massacrado e... Eu, qualquer das maneiras, não podia consentir isso, camarada. Não aceitava, de maneira nenhuma, que não vi. Porque o Armando, quando disse que o povo estava a passar mal, morrer, eu disse ao Armando, então, imagina, veja em Angola, por exemplo, na altura da Índia, morreu tanta gente, pá, então já estamos já quase 2 anos de independência, não morreu ninguém. Ele disse que morreu, morreu 2 crianças, uma senhora, não sei o quê, que viram, depois da autópsia no hospital, viram só um bocado de arroz, não sei o quê, na barriga de vidro, não sei o quê. Estava ele, quer dizer, a procurar a ver se me recrutava para a sociedade dele. Quem disse? Quem foi? O Armando Silva. Eu então comecei, eu estou na cidade, tenho muitos amigos, estou no hospital, em todo o sector de Santo Tomé tenho amigos. Eu nunca ouvi essa informação, ele, a ouvir é porque alguém dá informações, quem é também não sei, fiquei sem saber até agora, não sei. E por isso não concordava com a decisão? Sim, de maneira nenhuma não podia concordar, sabia que era mentira. Não quero mais nada, Sr. Presidente. O réu disse que o primeiro contato que teve foi através do Nilo, não foi? Leonir, sim. Mas na sua declaração disse o contrário, disse que foi recrutado por Odelino, que por sua vez tinha sido recrutado por este. Não, quer dizer, não sei se o Odelino lá disse assim, mas que o Odelino disse, só me disse que esse indivíduo veio de Angola numa missão e transmitiu o recado para mim, que eu procurasse por indivíduo. Mas então, aqui você disse ao contrário, disse que o Odelino é que o recrutou, sim, foi por ter sido recrutado por este. O Odelino é que me disse, ele me disse que um fulano veio de Angola, precisava de me ver. Eu disse, para que é? Ele disse, olha, não sei. Eu disse, a Costa, ele chamou-me lá, o indivíduo veio por golpe de Estado, não sei o quê. Ele disse, então não tem interesse. Ele disse, não, tu vais ver o indivíduo e procurar saber o porquê, a razão, o motivo. Foi assim, eu não sei se ele é que me recrutou, se é esse, quem é, se eu tenho em Angola, não sei até agora, não sei quem é o indivíduo. E não se falou mais também que alguns elementos, ou todos, que vieram de Calua, teriam trazido armas, não ouviu isso? Quer dizer, se ouvi aquilo, eu não ouvi na reunião, eu não ouvi, de modo não posso afirmar. Não posso afirmar porque uma vez fui até o Armando, é que me disse, o Armando é que tinha me dito isso. Depois não sei, eu não vi ninguém, né? Efetivamente, sou amigo dele, ia para cá dele, nem sabia que ele tinha arma, nem eu sabia. De modo, não posso precisar. Mas na reunião Odelino não teria dito que antes de concretamente falarem acerca da reunião, que se dissesse o que é que iriam discutir? O programa da discussão? Não. Primeiro é que o Armando, quando convidou-nos, não nos convidou com a ideia, não nos disse que íamos para a reunião. Na primeira reunião? Sim. E na segunda? E a segunda não sei, já não fui. Não foi? E a segunda foi em casa de quem? Não sei se foi lá em casa de Cruz, se foi em casa do Armando, não sei onde fizeram. Uma das reuniões que se realizou cerca das 19 horas por em casa de Cruz. Sim. Parece que tiveram passar algum tempo aí no Bahia até que se fizesse o tempo. Não participou nessa reunião? Não. Na primeira reunião
é que o Armando queria que a gente passasse tempo aqui, depois daqui ia para Casa de Cruz. Foi. Não participou naquela Não, reunião? quer dizer, não ficamos aqui, fomos embora dar uma volta, depois só fomos aparecer lá em Casa de Cruz. Diz Agora se fomos. fizeram outra reunião, não sei. Mas quem é que foi dar as voltas? Eu e o Arlino. O Armando queria que a gente estivesse na Bahia, Pois. comer qualquer coisa, beber, e ele pagava. Pois. Depois a gente daqui saía e ia para Casa de Cruz. E então eu e o Arlino nem parámos na Bahia, fomos dar a volta, fomos até Riboc, depois então voltamos. Mas alguém foi à Bahia com o Armando? Não fui. Nem eu nem o Arlino naquele dia não fomos. E o Armando onde é que foi? O Armando ficou em casa dele, que é mesmo aí atrás de Bahia, na oficina, onde é que ele trabalha, e dorme lá, não sei. Sei o que surgiu. Só mais uma pergunta. Quer dizer, falou que o Gomes da Silva é que seria responsável de propaganda, não é? Informação. Sim, quer dizer, as pelo menos. massas, Sim. futebol. Sim. Não é? Mas isso envolve dinheiro. Quem iria pagar isso? Não sei. Essas despesas de Não deslocações, sei. contactar, planfetos e tal. Não sei, pelo menos lá não falaram de pessoas que ia dar dinheiro ao grupo, financiar o grupo, qualquer coisa, não. Então o seu trabalho não foi perfeito. Porque o trabalho de espião não foi perfeito. Então, isso é que é fundamental, saber quem é que quer dizer, financiou. eu dei a informação à agência, expliquei, e a agência que é obrigado a procurar de pôr as suas coisas, porque eu estive a aliviar da responsabilidade, além da responsabilidade, defender o governo e o povo. Fiz o que pude fazer. Não podia ceder mais do que isso. Não podia. Outra coisa, durante as reuniões não ficou estipulado que cada um tivesse uma zona de atuação, por exemplo, vamos a Silva numa zona, você noutra, o Leonilo noutra, assim não ficou Sim, distribuída quer a dizer, zona de atuação de cada um? Fizeram isto, que o Gomes da Silva recrutasse pessoas, por exemplo, lá de Santana. Ele Quer tinha dizer, lá Santana era o todo ele da Gomes da Silva. Sim. Sim, E o mas Arlino era para contactar militares, e o Arlino não. é só militares, Sou zona de militar. atuação de propaganda. não Sou tinha? militar, eu não aceitei porque podia, até porque lá disse, olha, vou com o Arlino, fico com o Arlino. Disse, Você fica com o Arlino. Sim, Quer disse- dizer que você ficava com o também Arlino, recrutava militares. Simplesmente, que é para ver se afastávamos de lá. Você e Arlino recrutar militares. Sim, quer dizer... Era mas- essa a tua função. Quer dizer, mas não me nomearam isso. Eu é que pedi que ficasse com o Arlino, depois simplesmente que é para ver a decisão da reunião, acabar mais cedo, que é para eu sair de lá. Não, mas repare, ao dizer que ficaria com o Arlino, Sim. para isso você podia dizer, sim senhor, eu colaboro com o Arlino, colaboro com este, com aquele, para conhecer todo um trabalho, para depois ter uma informação correta. Não, quer dizer, Está eu certo. precisava mais. Por exemplo, o Arlino, eu sabia que eu juntei mais amizade, Sim. o Arlino, eu tanto como o Armando, eu vinha sempre a cá dele perguntar o que é que se passou na reunião, o que não se passou, se recrutaram Tinha mais amizade. pessoas. Agora eu Sim, pergunto, Armando, qual era a zona de atuação? Ele disse que não tinha pessoas conhecidas em Santo Tomé. Cruz. O Cruz também não, parece que o Cruz ficou para de telegrafar as coisas que haviam, levavam qualquer coisa que pensavam, o Sr. Salvaterra levava qualquer coisa, ou qualquer outro membro queria levar qualquer coisa da ideia para pôr um panfleto ou qualquer coisa, e então o Cruz só ficava para de telegrafar. Quer dizer, Cruz já telegrafava, Sim. panfletos. Sim. Lereno, Eu, Solereno, não tive oportunidade de assistir reuniões com ele. Salvaterra, O Sr. Salvaterra também parece-me que ficou depois do golpe de Estado, ir para a Rádio Nacional ler uns papéis que é para avisar o povo, e deram um golpe de Estado por um motivo porquê, e ele disse também esse papel, não sei o que é que ele ia dizer mais, só disse. Não, repara, ele avisar o povo, você disse aqui perfeitamente que o povo já sabia Sim, aquilo que se quer passava, dizer, eu julgo que porque uma vez... eu recordo ainda que o camarada Lino perguntou qual era a vida cotidiana do país, e eles disseram que o trabalho continuava, que não tinha problema. Só depois do golpe e a Sr. Salvaterra à Rádio Nacional, ler um papel, um programa qualquer que ele fazia, para dizer ao povo que não precipitasse, que fizeram um golpe de Estado por outro motivo qualquer, ele ia dizer na rádio. Não, primeiro foi o Pires. Responde, Sérgio. O réu Januário entrou em contradição quando há pouco lhe perguntei Sim. qual a tarefa específica que lhe coube. Ele disse que não tinha tido tarefa nenhuma. Sim. Mas agora acaba de dizer que também tinha aceitado a tarefa de colaborar com o Adelino no recrutamento Quer dos dizer, militares. não aceitei. Eu próprio é que exigi, a ver se a reunião acabava mais cedo, que eu sair de lá, porque estava mesmo saturadíssimo de estar lá. Então, afinal de contas, sempre coube alguma tarefa, não é? Não cobri. Quer imposta, quer aceito voluntariamente. Falei lá simplesmente, que é para ver se a gente despachava, porque já estavam reuniões mais tarde, depois pensaram nisso. E aceitou uma tarefa. Não aceitei, eu é que pedi. Ofereceu-se para uma tarefa? Ofereci. Sim. Ofereci simplesmente
que é para ver a decisão, a gente sair mais cedo. Pois, mas Claro. oferecendo-se ou Sim. aceitando, ficou com uma tarefa. Sim, quer dizer, eu, de qualquer das maneiras, eu tinha que ter qualquer coisa numa reunião, ia sentar, de qualquer maneira o indivíduo tinha que suspeitar. Tinha que dar qualquer coisa. Pô, mas o que interessava saber se assim coube alguma tarefa ou não. E disse-me há pouco que não tinha Não, cabido quer nenhuma dizer, tarefa. eu simplesmente só disse isso lá que é para ver-me o safo daquela sociedade. que não Pô, estava mas aqui aqui. ao tribunal convém conhecer toda a verdade. Mas há Ah, pouco, sim. quando ele fez a pergunta, se tinha ficado com alguma tarefa ou não, disse-me que não. Não, quer dizer, a tarefa simplesmente só fiz aquilo que é para ver se saía de lá. Eu não tive contato, nem podia ter. Não E podia tem ter. executado a sua tarefa antes de ser Não, preso? não fiz nada, absolutamente só fiz e isso que é para sair lá da sociedade, que não estava a cair bem. Nunca executou a sua tarefa? Não, nunca. E então e Adelino nunca lhe chamou a atenção? Uma vez que tinha prometido colaborar com ele? não me chamou a atenção, porque Adelino também não recrutou militares. Que eu sei, o Armando voltou-me a dizer que o Como é que indivíduo prova que o Adelino não recrutou militares? Disse-me o Armando, Como é que prova que o Adelino não recrutou o militares? Armando da Silva que me disse, então o Adelino não recrutou militar, pá, e o dia está chegando, disse-me o Armando. Já foi em volta de dia 3 ou 4 de junho. Sim, mas como pretendiam dar o golpe até 12 de julho, ainda tinha um tempo. Sim, quer dizer, por aqui, eu depois comecei a trabalhar, já não sei, já não vi o Adelino, nem vi o Armando, já nem vi qualquer elemento do grupo. Já não estava mais interessado. Fui para o serviço, entrava muito cedo, por acaso entrava muito cedo, saía tarde, saía sempre 9 horas, 10 horas, 9 horas, 10 horas, sempre da noite. E até a altura de ser preso, estava empregado? Sim, quer dizer, eu estive a trabalhar com o procurante francês e o italiano que estiveram cá. Até a altura em que foi preso? Sim. Será que as preocupações eram tão limitadas para duas pessoas ocuparem-se de um encargo? Quer dizer, Eles iriam aceitar que você e o Adelino ocupasse não disseram de recrutar militares, uma vez que você não tinha contactos nenhum com os militares? Sim. Como é que seria você a se oferecer para poder recrutar militares se você não tinha contato com militares? Quando eu pus o problema, disse que ia com o Adelino, eu disse, eu vou com o Adelino então, fico com o Adelino. Eu disse assim, então fico com o Adelino. E então não me perguntaram nada, não me puseram problema nem nada. E o Adelino aceitou que você ficasse com ele? Sim, o Adelino também aceitou. E você também aceitou? Quer dizer, eu aceitei que ia com o Adelino. Por isso mesmo, diz que você tinha uma função junto do Adelino. Quer dizer, um chefe, um adjunto. Sim. Mas eu pus o que eu estava a fazer, do chefe e adjunto, mas já tinha as informações feitas. Que no dia seguinte, logo de manhã, fui dar essas informações acerca da atividade do grupo, o que se passava. Eu estava como grupo lá na agência, disse-me que eu seguisse o caminho da coisa. Por isso que eu ainda voltei para casa do Armando de vez em quando perguntar-lhe o que é que se passa, o que é que se fizeram, o que é que não fizeram, o que é que fizeram, o que é que não fizeram. Porque senão também desligava de uma vez, já nem ia, que ele ia para a minha casa, não me encontrava, talvez. Só me sinto que aparecesse de surpresa. Ninguém? Sente-se, faz favor. Suspender. Declaro suspensa a audiência até às 15 horas. Sim, como ia dizendo, que foi uma questão de 24 horas que se planeou tudo isso. Mas é claro que eu digo que fração de minutos podia denunciar as autoridades de tudo quanto se passou dentro daquelas 24 horas. Foi um erro meu, daquilo, desde o princípio foi um erro meu. Ora, eu quero acrescentar que no decorrer do inquérito, no segundo dia de eu estar preso, disse-me o camarada, o ministro Dália, que o nosso grupo era um zero perante o outro grupo que existia, que haveria um grosso da coluna. Há um grupo que é o grosso da coluna. Procurou-se durante o inquérito se haveria alguma ligação entre este grupo e o tal chamado grosso da coluna. Houve-se muita pancadaria por causa do seu primeiro-ministro. O senhor fez-me a pergunta qual é as minhas amizades com o Sr. Jaime Trovoada, quais são as minhas amizades com o primeiro-ministro, quais são as minhas amizades com o Evaristo Carvalho, quais são as minhas amizades com o Maria do Carmo, quais são as minhas amizades com o Pedro Rocha. Teve muita porrada por causa do Pedro Rocha, porque ele é que denunciou. Mas parece-me que nas suas declarações não disse isso. Porque é que isto agora vem à baila? Não disse isso na altura? Não, eu fui, fechavam a coisa, na altura dessa coisa, fechavam a gravação.
porque o Pedro Rocha que veio denunciar que a quantia que o nosso camarada presidente fez levou para o estrangeiro, que eu tinha intimidade também com o José Maria Rocha, quais são os segredos que nós temos, com o Evaristo Carvalho, quais são... Depois, houve um dia, se já vai há muito tempo, num desafio depois do jogo de futebol, o Evaristo Carvalho vinha a sair do campo e ele foi nomeado mais um cargo qualquer para o Ministério da Agricultura. Foi quando foi essa nomeação. Eu vou dizer para ele, bolas, você é o segundo homem do país, pá, mas isso já vai um ano. Mas o camarada ministro Dário ouviu a conversa. Pois disse-me assim, com que intimidade é que você teve para lhe dizer que ele é o segundo homem do país? Porque vocês costumam ter conversa, vocês costumam ter reunião também com o Evaristo Carvalho. Com o Jaime Trovoada. Tudo isso se desenrolou por quê? Porque ao fazer-se uma pergunta, vocês desviam. Nós estamos aqui a tentar saber casos concretos sobre a sua própria declaração. O senhor até aqui ainda não foi capaz de dar uma resposta correta. Outra coisa que eu quero acrescentar, a minha declaração eu desconheço totalmente o que está aqui escrito. Porque eu fui proibido, puseram-me um ato à frente, pedi ao senhor Milhano para ler. E ele disse que não. Fui ameaçado por 2 vezes quando eu assinei. Então eu vou assinar um documento sem ler, isto não interessa, o senhor assine mais nada. Ora, isto é complacente. Assinar um documento sem ler. Isto foi feito, parece-me, com quase todos os elementos, não sei se vocês leram. Mas este documento está de acordo com a sua declaração, que eu posso mandar rodar a sua declaração. É como eu digo, as declarações... Eu posso mandar rodar a sua declaração as minhas declarações foram... As minhas declarações... em voz alta. As minhas declarações foram feitas por baixo de tortura, de pancadaria. Houve altura que nós tínhamos que aceitar. Fazia-se pergunta e dava afirmação automaticamente. Nós tínhamos que afirmar com a pergunta que nos fizesse. Mas, na declaração que se ouviu, o senhor até estava-se a rir, pá. Parecia que estava em sua casa, estava num bar, como é que ele estava a rir? A rir-se. Eu posso mandar pôr aí a gravação. Estava-se a rir, até a gozar do agente. Até gozar do agente. Qual agente? Do agente que estava a interrogar. Até parecia que estava num jantar. Como é que vem agora dizer que estava debaixo de bancadeira? Talvez de choro. Talvez de choro. De choro? Talvez eu vou mandar para a sua gravação. Talvez de choro. Note uma coisa, aqui não está a prestar declarações por meio de coação. Diga? Aqui. Sim. Não está a prestar suas declarações por meio de coação. Exatamente. Por isso estou a dizer... E as suas declarações confirmam precisamente o que estão aqui escritas. Quer dizer, eu não digo que não seja. Eu estou a dizer que não afirma aquilo que está aqui escrito, porque eu não li. Como sabe, depois de uma acusação, o réu acaba de defender-se. O réu pode utilizar todo e qualquer processo para a sua defesa. Ora, não me estranha que o réu, neste momento, quando começou por dizer que estava envolvido com uma questão de panfleto, e depois de avançar-se mais, vê-se descobrir que efetivamente o réu está metido na célula. Portanto, foi preciso fazer averiguações para chegarmos ali. Também, da mesma maneira, vamos aceitar que o réu possa dizer tudo quanto quer na sua defesa. É legal. O réu tem toda a posição para se defender. Mas, portanto, o tribunal aqui aceita tudo quanto diz, porque está-se a defender. O réu está a se defender. Outra coisa não precisaria de esperar do quando o réu chegar ali e dizer que andaram a fazer carícia. Tinha que dizer isso. Portanto, nós, o tribunal, já sabíamos isso. Já sabíamos que certos indivíduos a se defender têm que utilizar toda e qualquer espécie de subterfúgio, porque é um direito classista. Ora, perante isso, portanto, pode dizer isso e dizer muito mais, que está no seu direito. Mas agora pergunto eu, quais são os subterfúgios que eu usei para a minha defesa cá dentro? O réu começou por dizer que simplesmente queria reproduzir aquilo que estava no Jornal da Rua. Através de averiguações várias, perante aí o Presidente, não avançou. Quando chegou aqui, então, com averiguações, é que se veio quer dizer da reunião sobre dos planos, quer dizer, foi preciso todo um trabalho de investigação para se chegar ao objetivo. Ora, portanto, não se admira que o réu venha cá dizer essas e mais coisas. Note-se que eu disse em princípio que era panfleto, porque era o que se tratava em princípio. Depois, ao desenrolar as perguntas, a coisa ia desenrolar na medida que a coisa foi feita. Era quando chegou a vez do camarada Graça. Quando chegou o camarada do chão, o camarada andava com invasivas, até ao ponto de cair em contradição consigo próprio. Portanto, eu não caí em contradição, fui relatando consoante aquilo, conforme começou, conforme a coisa foi. Portanto, o réu não conversa no tribunal, que utilizando todos os meios,
venha a cair no coração do tribunal, porque é um direito do assiste defender-se toda maneira efetiva. Portanto, como disse isso, nós esperamos até que apareçam coisas mais. Nós esperamos, o tribunal está consciente disso. Um julgamento desse, que envolve indivíduos que estão à margem da lei, à margem da Constituição, à margem do país, tem que se defender. E a defender-se tem que utilizar todo e qualquer processo. O tribunal sabe disso. Portanto, não é novidade esse esclarecimento, que para nós já é velho. Portanto, faça favor. Queria perguntar ao réu, que quando foi assistir à primeira reunião, não teve conhecimento de que veio um elemento de Angola que veio trazer um certo número de recados para o grupo? Isso disse eu há bocado, que eles disseram que apareceu um rapaz. Eu não tinha de ter o nome nem nada, conheci agora, nem sequer o conhecia. E tomou conhecimento do conteúdo daquele recado? Disse que iria para Angola, depois que voltava outra vez. Que o rapaz iria para Angola? Depois que voltava outra vez. E o grupo não lhe informou de onde tinha partido aquele recado? Quem é que deu o recado? Porque disse o grupo que o próprio rapaz que veio, que não deu definidamente, quer dizer, à pessoa com que ele veio incumbido. A pessoa que lhe incumbiu para vir cá, ele, o rapaz, também usou-se um bocado de subterfúgio, disse que era João, depois disse que era Pedro, e não sei o quê, não sei o quê. Isso dito por os que estiveram. Não tinha ficado combinado também no grupo, alguém ir para Angola, ver as coisas mais concretamente, saber quem tinha dado o recado? Isto já compete a eles, porque quer dizer que eu resolvi esse problema. Não, mas no grupo não tinha ficado combinado isso? Isso foi dito entre eles 4. Como é que ir para Angola e tratar com o Diogo foi entre eles 4, mais nada. Mas como é que soube que foi entre eles? Tomou conhecimento aqui? Não tomei conhecimento disso. Não queria mais nada. Só queria fazer mais uma pergunta. Não sabe até que ponto vai a sua ligação com elementos externos, quer dizer, este réu, quer dizer, não terá alguma ligação, o réu, o Armando Silva, e este? Eu nem sequer o conhecia, pode procurar. Conhecia 15 dias quando entrou na cadeia. Só conhecia 15 dias. Portanto, quer dizer, é o tribunal aqui que nós voltamos a dizer. Nós contamos com a defesa do réu de qualquer tipo de defesa. Portanto, é legal, é um direito natural que o réu tem. A qualquer acusação é devida a defesa. Mas nós gostaríamos do réu, por si próprio, muito calmamente, quer dizer, explicar aquilo que sabe, porque o tribunal já está consciente de que o grau de implicação em que está acusado. Portanto, só queria agradecer ao tribunal que o réu fizesse um bocado de esforço mental a ver se realmente sabe de indivíduos mais implicados. Não é estarem fora e meterem depois o réu, tem a sua vida, tem a sua família, como os outros, ali no sofrimento. Quer dizer, se há elementos que realmente sabe, que dentro da justiça sabe que realmente está implicado, é bom que o réu diga, ou mais qualquer elemento que possa acrescentar para o bom andamento do julgamento. Eu faço o juramento perante este tribunal, que tirando estes 7 elementos, desconheço totalmente os outros, mais ninguém. Não conheço mais ninguém. Portanto, tiramos os 7 elementos. Mas esses 7 elementos, comigo 7. Sim, esses 7 elementos faziam parte de 2 grupos, não é? Um grupo, Leonil, Zanu, tal, a reunião na Bahia, depois no Paulo ali para cima, na Pedreira, não esteve. Não estive. Mas quando é que tomou conhecimento desta reunião que houve a nível deles? Foi no dia 9. Porque você disse que teria sido enganado. Tal. No dia 9, quando eu apareci lá, na reunião. Tomou conhecimento da ida do grupo? No dia 9. Mas quando é que tomou conhecimento da ida desse grupo à Pedreira? No dia 9. Dia 9. E foi no mesmo dia que se reuniram? Sim. A que horas se reuniram? Diga? A que horas se reuniram? A que horas se reuniram? Por volta das 8, 8h30 talvez. 8 horas, o quê? 8 horas talvez. 8 horas. Mas essa hora eles tinham acabado a reunião um pouco mais avançado. Portanto, não pode ser o mesmo dia. Foi o mesmo dia. Ele diz que partiram dali quase 7 horas. Foi quando tinha muita pressa virtual? Não, quer dizer, o rapaz já tinha ido para Angola e tudo. Então não foi o mesmo dia da reunião deles? Não, isto já é passado tempo. Passado tempo. Quer dizer, eu tomei conhecimento no dia 9 de junho, quando eu apareci lá. Só tomou conhecimento? Sim. E por quem? Quem é que deu conhecimento? Foi o Armando, é que disse. Armando é que disse? Armando é que disse, que veio o rapaz de Angola, Sim. veio diretamente para contactar com o rapaz, Adelino.
O contacto era feito diretamente para o Adelino. Quer dizer, veio sob uma missão especial, Para talvez. falar com o Adelino. Falar com o Adelino. Para falar com o Adelino. E depois que o Adelino não apareceu e que o rapaz encontrou com o Zanu. E depois que o Zanu depois chamou ao Armando. Isso foi dito por eles neste dia que estive. Quer dizer, se não souber, não faz mal. Não sabe qual foi o conteúdo do recado que este réu trouxe? Não sei. Não sabe. Não sei. Mas, quer dizer, só pode, através de uma lógica, deduzir que seja, não é? Isso foi tratado entre eles, não sei. Mas tomou conhecimento? Quer Não dizer, justifico. Não tomou conhecimento da reunião? Não. O rapaz disse, só lhe disseram assim, o rapaz veio contratar connosco, foi para Angola, esperemos que ele regresse. Contactar. Bom, isso, eu tenho o réu, o indivíduo que tem conhecimento, portanto, contactar, isso já lhe faz espécie de contactar o quê? Espécie de quê? Não há contacto sem saber a matéria. Portanto, eu queria saber que espécie de contacto. Então, João, quer dizer, novo relato da coisa. Deixa só o rapaz contactar. Pois. Fez o relato, contactou connosco e tal, e que o rapaz também está a usar um bocado de adravice, porque ele não disse concretamente a quem lhe mandou, porque ora diz que é o Pedro, ora diz que é o João. Pois, mas é isso que era essa matéria, que ele não diz, olha, Pedro, okay, mas o que é que falou? Só eles é que poderão relatar ao senhor. Está bem, mas eles dizerem que não concordou, foi João, foi Manuel, foi Pedro, portanto, quer dizer, sabe que existe isso, é porque sabe que existe algo mais. E só eles poderão fazer o relato da coisa. Porque, sabendo uma coisa, e uma coisa está ligada à outra, automaticamente tem que saber outra. Só eles é que poderão fazer a consciência daquilo que fizeram. Só eles. Sim, portanto, quer dizer, a única coisa que me fez perder, da maneira como via atuar revolucionariamente, era da mesma maneira como deveria acusar os indivíduos. Nesse caso, já teria a sua situação liberta. Quer dizer, se acusasse durante 48 horas. E durante 48 horas não, porque, conforme diz, Salvatierra foi preso em 12. E depois de Salvatierra ter sido preso, ainda reuniram-se para lançar o plano feito, que é para desviar a atenção do governo. Portanto, quer dizer, o seu trabalho não foi só de 9 para 12. Repare bem, 9 para 12 foi quando tomou conhecimento dia 9, houve 3 dias. Mas depois o seu trabalho continuou. Por quê? Conforme acabou de dizer, houve trabalhos mais intensos, ao ponto de fazer sair a coisa para a rua para despistar o governo de que o Salvatierra não estaria metido. Talvez foi o que disse. Portanto, não são só 3 dias, não é? Mas é preciso ver que, quanto ao panfleto, a coisa ficou nula, não é? Sim, está bem, mas não, eu só queria... ficou nula. Sim, eu só queria dizer, mas... Não teve efeito. Mas pensou-se nisso, depois de estar preso. Pensou-se nisso para ter preso. Portanto, o seu trabalho não foi só 3 dias. Foi no domingo de manhã. Sim, mas o seu trabalho não foi só 3 dias, vamos ver. Mais 3 dias. Depois da prisão houve reunião ao ponto de tentarem tomar uma posição, lançar com efeito para o ar a coisa que é para despistar a ação do governo. Portanto, o seu trabalho não se reduziu a 3 dias, mas sim dias após dias. Faça favor. Eu pergunto, ao lançar um panfleto, porque João Pedro veio dizer, o grupo tentou procurar saber a verdade antes de fazer o projeto do panfleto, tentou contactar quem de direito, até que ponto seria verdade as alegações, as notícias que tentaram colher à porta e a cavalo. Fizeram isso? Se fizeram, não sei, eu não tenho esse conhecimento. Ora, não sabe se fizeram. Não sabe se fizeram, a única maneira era só agarrar o papel, escrever e lançar. Baseando no jornal, mais. Como? Baseando pura e simplesmente no jornal. Baseando no jornal. É que vi num jornal de fora, ainda por mais do estrangeiro, a falar sobre Santo Tomé, como cidadão revolucionário que é, que diz ser, viu um assunto deste. Será que aceita que este ânimo leve em base disso e fazer um panfleto e lançar? Qual seria a sua ação como cidadão e como revolucionário que diz ser? Qual seria a sua ação logo que este jornal saiu? Ora, como vê, o jornal não fui eu que tinha o jornal comigo, alguém tinha o jornal não esteve no meu poder, deram-me pura e simplesmente para ler e mais nada. Não, mas eu digo, deram para ler, assim como deram a muitos. Assim que tomou conhecimento da matéria do assunto do jornal, como diz que tem participado ativamente, qual seria a sua ação, já que disse anteriormente que só estava lá para procurar saber, conhecer os segredos e depois para denunciar. Qual seria a sua ação neste campo?
Ora, o jornal não conseguia segredo no nosso país. O jornal esteve alarmado por toda a cidade de Santo Tomé. Toda a gente tomou conhecimento deste jornal. Portanto, notícia, eu não ia dar notícia a ninguém. Não ia dar notícia a ninguém. Mas, o que eu vejo ali, neste panfleto, em relação ao jornal, há muitas coisas que vêm neste panfleto que não estão aqui no jornal. Muita coisa. Pois, é o tal caso de que apontaram o Pedro Rocha, é o tal caso que apontaram aqui, que foi eu que disse, que é o tal de 1.200 contos. Mas, ao falar-se dos tais 2.000 contos, procurou saber junto das finanças se isto era verdade? Não, senhor. Eu, que eu saiba, não. Eu não fiz. Procuraram saber se isto é verdade? Então, como é que se compreende que o indivíduo está a efetuar uma investigação, infiltra-se no grupo, limita-se a aceitar os princípios traçados pelo grupo e avança? Será que este mesmo indivíduo estava, de facto, a infiltrar para procurar conhecer, ou este mesmo indivíduo seria o infiltrador no seio do governo para procurar saber o que é que se passava para depois de contar ao grupo? Mas agora pergunto, uma questão a ver. Pergunto, Sr. Presidente, qual foi a ação, ou digamos, qual foi a atividade em que esse grupo exerceu nesse espaço de tempo? Isso pergunto eu a vós. Não exerceu, não fez opressão nenhuma. O panfleto que se fez não saiu de simples minuta. Que era o primeiro passo. Qual foi o passo que o grupo deu? O passo? Se é que não houve passo, é porque a coisa veio à superfície. Porque senão estava tudo camuflado e as coisas estavam planeadas. O Aurel pergunta qual foi o passo que o grupo deu. É uma pergunta um tanto quanto, não sei. Porque o passo que o governo deu, não foi? Foi atrofiar, abortar a tentativa. Porque havia duas hipóteses. Ou o grupo triunfa, ou não triunfa. Se o grupo triunfa, então o governo cai a sangue. O grupo não triunfa, então fica só nos planos e projetos. Portanto, eu não vejo onde é que está a força da pergunta. O grupo ou triunfa ou não triunfa? Se o grupo triunfa, então o povo está mal porque há sangue. Se o grupo não triunfa, então é porque o grupo não conseguiu atingir o seu objetivo. Ora, faz uma pergunta dessa, eu não sei. É o que aconteceu. Quer dizer, agora digo eu. Fugi, falta-me o princípio da conversa. Quer dizer, fiz a pergunta que fala com o passo. Essa fragilidade do grupo foi reconhecida pelo Departamento de Segurança. Foram ditos pelos elementos da segurança que sabiam de antemão que existia o grupo já há muito tempo. Isso foi dito pelos elementos da segurança, do Departamento de Segurança. E que só tomou medidas de fazer prisões porque reconheceram a fragilidade do grupo. Que o grupo não haveria digamos, de se ingrar nesse aspecto, que resolveram fazer prisões. Sim. Ora, isto é mais uma prova evidente que o próprio Departamento de Segurança reconheceu que a ingenuidade desse grupo. O grupo reconheceu, quer dizer, o Departamento de Segurança reconheceu a ingenuidade do grupo. Porque eles disseram, nós estávamos à espera que vocês saíssem cá fora e pegávamos na arma, escusávamos só o que a escrever. Exatamente. E estava-se muito trabalho. Mas como vimos que vocês, dia para dia, porque está-se a desmembrar, é coisa, caía-se no esquecimento, resolvemos fazer prisões. Isso foi dito por eles. Mas o Departamento de Segurança conhecia o grupo, os planos traçados? Se eles estavam informados? Não, se estavam informados. Estava o plano que vocês formaram? Sabia do sorteio que vocês fizeram? Se estavam informados, porque sabiam tudo. Sabia tudo? Se estavam informados? Se há coisas que você está metendo no grupo, não sabe do resto, não sabe que implicação existe entre você e essa ligação, e a segurança é que havia de saber. Se você próprio não sabe que ligação existe entre você e este réu que veio de fora, nem você sabe, agora quer atirar a sabedoria para o departamento? Pois, disse que participou no grupo uma vez só, né? Na reunião. A segunda vez não se concretizou. A segunda vez não se concretizou, porque houve cada um com os seus afazeres. Então, em que reunião é que se fez o panfleto? Ficou combinado, nesse mesmo dia 9, para a efetivação do panfleto. É que a coisa... Então, mas note uma coisa, não disse aqui que fez o panfleto para despertar a atenção do governo? Quando o Salvaterra foi preso? Se o Salvaterra participou na primeira reunião, como é que podia ser que o panfleto foi feito? O panfleto ficou combinado desde a primeira reunião para se fazer o panfleto.
Mas com a prisão do Salvaterra, é que se pretendeu abreviar mais a saída do coisa. Abreviar, não. A saída do coisa. O panfleto deu lugar devido à detenção do Salvaterra. Caso ele não Por conseguinte, o panfleto foi feito depois da detenção do Salvaterra. Mas, mas caso... Então é porque houve segunda reunião. Quer dizer, o Cruz datilografou e mostrou a minuta. Na segunda reunião? Isoladamente. Na segunda reunião? Isoladamente. Não, e você, como é que o senhor disse que o panfleto foi feito numa reunião? Foi de acordo com todos? Foi de acordo no primeiro dia para se fazer o panfleto. Mas depois da prisão da coisa de Salvaterra, é que se deu a abreviatura da coisa. Então fez o panfleto para despertar, desviar a atenção do governo para que não ficassem a saber que o Salvaterra fazia parte do grupo? Senhor, a coisa ficou assim combinada primeiro fazer o panfleto. Depois da prisão da Salvaterra, é que eu disse assim ao Cruz: agora mais que nunca nós temos mesmo que fazer o panfleto. Porque ele preso... Isso é numa segunda reunião? Isso já isoladamente. Isoladamente? Pois. Já não houve isoladamente. Porque conforme eu disse-me ao Cruz... E deu a sua concordância, não é? Conforme ficou combinado... E deu a sua concordância? Eu disse que fizesse. Portanto... E ele disse que tinha lá o jornal, que ia direto ao jornal que fazia o panfleto. Ora, aí está. Mais uma prova de que se estava ali infiltrado para saber um objetivo, não seria o réu, com certeza, a dar força para fazer sair um panfleto que seria de antemão que agitava. Eu não dei força. Então disse, acabou de dizer agora, faça. Eu não dei força. Faça, deu força. Eu não dei força porque ele disse que ia, perante o jornal, fazia essa minuta da coisa. E ele minutou-se e mostrou uma minuta. Qual foi a sua opinião com E ele mostrou a minuta e borrou-se a minuta e nunca mais fez mais nada. Qual foi a sua opinião com a minuta? Agora a seguir o que é que se faz? Agora estou a fazer um panfleto e vamos pensar nisso. E ele pegou o minuto e levou para casa. Esteve lá 10 dias com ele em casa, até fomos buscar a casa dele. Mas este panfleto só foi feito naquele dia? Isoladamente? Ele foi isoladamente, sim. Isoladamente? Isoladamente. Mas ela tem vestígios de correção. Como é que ela foi feita isoladamente? Já a correção... Só faltavam 2 membros para votarem as alterações, a aprovação do texto. Já não vi alterações. Desconheço as alterações que há nisto. Só faltavam 2 membros para aprovarem o texto do panfleto. Como é que pode dizer que... Eu desconheço ele foi feito isoladamente? As alterações que houve no panfleto eu desconheço. Ou que há no panfleto eu desconheço. Outra coisa. Ao pensar-se neste golpe, contaram com a reação do povo ou não? Não se disse. Não se falou no povo. Não se falou. Mas qual foi o princípio que vos levou a pensarem em pôr em liberdade os presos de Morro Peixe? Ora, isto também foi uma das causas que eu ouvi pela rádio, de maneira que isso também deixou-me tanto quanto perplexo, porque não se falou nos presos de Morro Peixe. Não se falou? Pelo menos quando cheguei. É natural que tivessem dito em princípio da reunião.